A crucificação de Jesus é um dos eventos mais emblemáticos e dolorosos da história da humanidade. Embora muitos conheçam a narrativa bíblica de sua morte, poucos param para refletir sobre a profundidade emocional e as terríveis dores físicas que ele experimentou naquele momento. Compreender o sofrimento de Jesus na cruz exige uma análise cuidadosa das Escrituras e também do que sabemos sobre os efeitos físicos da crucificação, uma das formas mais cruéis de execução já praticadas. Neste vídeo, vamos explorar o que Jesus provavelmente sentiu na cruz, não apenas do ponto de vista espiritual e emocional, mas também com base na medicina e na fisiologia humanas. Como um ser humano, ele experimentou as dores do corpo de forma intensa e, como filho de Deus, também carregou um peso emocional e espiritual incomparável. Mas o que significa carregar o pecado do mundo? Quais foram as reações fisiológicas de seu corpo diante da dor extrema e do trauma? Essas são algumas das perguntas que abordaremos ao longo deste estudo. Para entender de maneira mais profunda o sofrimento de Jesus, precisamos primeiro olhar para o contexto da crucificação na época romana. Era uma forma de execução projetada para causar o máximo de dor e humilhação. A vítima era geralmente pregada na cruz por pregos grandes, com as mãos e os pés dilacerados, enquanto seu corpo era pendurado de tal maneira que a respiração se tornava cada vez mais difícil. A dor causada pelos pregos atravessando a carne e os ossos era insuportável. Mas a verdadeira agonia estava no fato de que, ao estar preso à cruz, a pessoa precisava se empurrar para respirar, o que resultava em um sofrimento contínuo, sem alívio. Além disso, Jesus não foi crucificado sozinho. Ele foi precedido por uma flagelação brutal, que envolvia chicotadas com um flagrum, um tipo de chicote com pontas de metal ou ossos que rasgavam sua pele e músculos. Essa tortura infligia feridas profundas e causava um sangramento significativo. Quando ele foi pregado na cruz, seu corpo já estava fragilizado, exausto e profundamente ferido. O sangue que ele perdeu antes de ser pregado na cruz, combinado com a exaustão e a dor, preparava o cenário para um sofrimento físico imenso. Mas a dor física não era a única forma de sofrimento que Jesus experimentava. Do ponto de vista emocional, ele estava sendo despojado de tudo o que conhecia e amava. Seus discípulos o abandonaram, e até Deus, seu Pai, parecia distante. Em um dos momentos mais dolorosos da crucificação, Jesus clamou: meu Deus, por que me abandonaste?" Mateus 27:46. Enquanto você vai processando tudo o que vimos até agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você está gostando de participar desta jornada comigo? Se a resposta for sim, tenho um convite para você. Inscreva-se no nosso canal e mergulhe ainda mais nos mistérios que a Bíblia nos revela. Esse grito não era apenas uma expressão de dor, mas também um reflexo da angústia existencial de sentir-se separado de Deus, mesmo sendo Ele próprio o Filho de Deus. Do ponto de vista espiritual, Jesus estava carregando o peso do pecado de toda a humanidade. A Bíblia nos diz que Ele se fez pecado por nós, 2 Coríntios 5:21. Isso significa que, enquanto Ele estava na cruz, Jesus tomou sobre si a culpa e as consequências de nossos pecados. Esse peso espiritual é algo que transcende a dor física e nos leva a uma compreensão mais profunda do sofrimento de Cristo. Ele estava, de certa forma, experimentando a separação de Deus de maneira única, como o representante de toda a humanidade caída. Fisicamente, a crucificação desencadeava uma série de respostas fisiológicas extremas no corpo. O sofrimento causado pela perda de sangue e o estresse do corpo por horas de agonia resultavam em um choque circulatório que diminuía a oxigenação do sangue. O coração de Jesus, já enfraquecido,
teria que trabalhar mais intensamente para bombear sangue para o resto do corpo. Isso, por sua vez, causava uma sensação de asfixia, tornando a respiração ainda mais difícil. Mas em meio a essa dor, ele ainda conseguiu manter uma lucidez impressionante para expressar suas últimas palavras. No entanto, o que mais nos toca é o fato de que, mesmo diante de um sofrimento tão indescritível, Jesus demonstrou compaixão e amor. Ele orou por seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Mesmo com sua dor, ele pensou nos outros, em vez de apenas se concentrar em sua própria agonia. Isso nos mostra a grandeza de seu coração e o amor imensurável que ele tem por cada um de nós. Agora, começamos nossa jornada explorando as diferentes camadas do sofrimento de Jesus. Vamos começar a entender não apenas a dor física, mas também o impacto emocional e espiritual que ele experimentou na cruz. Como ele lidou com essa dor? O que ele pensava enquanto sofria? A jornada que vamos fazer, a partir de agora, nos levará a uma compreensão mais profunda dos últimos momentos de Jesus e talvez nos ajude a ver o significado de sua morte de uma maneira completamente nova. O corpo de Jesus estava em um estado de extrema fraqueza no momento da crucificação, não apenas devido à tortura sofrida nas horas anteriores, mas também devido à condição física em que ele já se encontrava antes de ser levado para ser executado. A flagelação que Jesus sofreu era uma prática brutal, destinada a causar dor insuportável e enfraquecer a vítima de tal forma que ela mal pudesse se manter em pé. Os chicotes usados, com suas pontas de metal ou ossos, rasgavam a pele e os músculos de forma feroz, deixando a carne exposta e provocando sangramentos profundos. Essa perda de sangue, somada à dor extrema, já teria colocado o corpo de Jesus em um estado de choque antes de ser pregado na cruz. O primeiro contato com a cruz, quando ele foi forçado a carregá-la até o local da execução, foi um teste de resistência física. O peso da cruz, somado à perda de sangue e à exaustão pela flagelação, fez com que Jesus mal conseguisse andar. Quando ele finalmente chegou ao local de sua crucificação, sua energia já estava no limite e o corpo estava praticamente esgotado. O peso físico da cruz, somado ao peso da dor, pressionava ainda mais o seu ser. Ele mal podia se manter em pé quando foi jogado sobre a madeira áspera e os pregos começaram a ser cravados em suas mãos e pés. A dor que Jesus experimentou ao ser pregado na cruz foi incomensurável. Os pregos atravessaram as extremidades de seus pés e mãos, perfurando músculos, nervos e vasos sanguíneos importantes. A dor que ele sentiu ao ser pregado na cruz foi intensa, mas o pior estava por vir. Uma das características mais notáveis da crucificação é o impacto que ela tem sobre a respiração da vítima. A posição da pessoa na cruz, com os braços estendidos e o corpo suspenso, torna a respiração extremamente difícil. Para conseguir respirar, Jesus teria que empurrar seu corpo para cima, contra a dor insuportável nas mãos e nos pés. Esse movimento repetido para tentar respirar causava uma pressão contínua nas feridas e intensificava o sofrimento, tornando cada respiração uma experiência de dor excruciante. Além disso, a crucificação causa uma série de reações fisiológicas no corpo, com consequências severas. Quando o corpo é pendurado, a gravidade faz com que o sangue se acumule nas partes inferiores do corpo, resultando em uma condição chamada hipotensão. Esse acúmulo de sangue nas extremidades inferiores, combinado com a perda significativa de fluidos, causa uma pressão arterial extremamente baixa, o que agrava ainda mais a sensação de fraqueza. A dificuldade em respirar também contribui para a sensação de sufocamento, já que, a cada respiração, Jesus precisava fazer um esforço quase sobre-humano para puxar o ar para dentro de seus pulmões. A dor de Jesus
era exacerbada pela quantidade de tecido muscular danificado e os danos aos nervos causados pelos pregos. Cada movimento que ele fazia, cada tentativa de respirar, resultava em mais dor e mais desgaste. A exaustão física era evidente em cada expressão de seu rosto. Jesus não estava apenas sofrendo uma dor física insuportável, mas também estava perdendo vitalidade a cada minuto que passava na cruz. O corpo humano, diante de tanto sofrimento, entra em um estado de colapso progressivo e o sofrimento de Jesus se tornou cada vez mais intenso à medida que o tempo passava. Em termos médicos, a crucificação é um evento que coloca o corpo humano sob uma pressão extrema. As vítimas muitas vezes não morriam imediatamente, mas sim após um longo período de sofrimento, no qual o corpo gradualmente entrava em falência. No caso de Jesus, a combinação de desidratação, perda de sangue, asfixia e choque circulatório foi o que eventualmente o levou à morte. Mas antes disso, ele experimentou o limite de dor física que o corpo humano poderia suportar. A resistência de Jesus à dor e ao sofrimento não era apenas uma questão de força de vontade, mas também uma demonstração da sua humanidade. Ele estava experimentando o pior que um ser humano pode vivenciar, e mesmo assim, ele manteve a consciência e a capacidade de se preocupar com os outros ao seu redor. O impacto psicológico e emocional de sua dor também não pode ser subestimado. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo com seu corpo. Ele sentia cada perfuração, cada respiração difícil e cada movimento que fazia para tentar aliviar a pressão. A dor física não era algo que ele simplesmente suportava de forma passiva. Ele a sentia plenamente, de forma vívida e penetrante. E, ao mesmo tempo, ele estava ciente de sua missão. Ele sabia que tudo o que estava sofrendo era parte do plano divino para salvar a humanidade. Mas isso não impediu que ele experimentasse as dores mais cruéis que um corpo pode suportar. Enquanto a dor física que Jesus experimentava era sem dúvida avassaladora, o sofrimento espiritual foi, sem dúvida, o aspecto mais profundo e complexo da sua crucificação. Jesus, sendo o Filho de Deus, estava plenamente ciente do que estava acontecendo e da grandeza da missão que ele estava cumprindo. Ele sabia que estava pagando o preço pelo pecado de toda a humanidade. No entanto, o que torna esse sofrimento ainda mais intenso é a sensação de abandono por parte de Deus, seu Pai. Em um dos momentos mais tocantes da crucificação, Jesus clamou com um grito agonizante: meu Deus, por que me abandonaste?" Mateus 27:46. Essas palavras não eram apenas um reflexo de dor física, mas também expressavam uma angústia espiritual profunda. Jesus, que sempre esteve em comunhão perfeita com Deus, estava agora experimentando a sensação de separação de seu Pai. Essa separação não era apenas uma experiência emocional, mas também uma condição espiritual que ele estava enfrentando ao carregar o pecado de todos os seres humanos sobre si mesmo. A Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. E Jesus estava enfrentando essa morte de maneira única e definitiva. Ele, que não conhecia o pecado, agora estava sendo feito pecado em nosso lugar. O peso do pecado que havia sido colocado sobre ele era de tal magnitude que ele experimentava uma ruptura com a intimidade que sempre teve com o Pai. Jesus, que havia vivido em perfeita harmonia com Deus por toda a sua vida, agora sentia-se só, abandonado, carregando sobre si as consequências do pecado humano. Esse sofrimento espiritual foi profundamente angustiante. Imagine por um momento o que significa para alguém que sempre esteve em perfeita comunhão com Deus experimentar o silêncio, a ausência e a separação de sua presença. A solidão que Jesus sentiu foi uma solidão absoluta.
Ele não estava apenas fisicamente sozinho na cruz, mas também espiritualmente isolado, sem o consolo de saber que Deus estava ali, perto dele. Essa sensação de abandono é uma das experiências mais difíceis que qualquer ser humano pode enfrentar. A profundidade dessa separação entre Jesus e Deus é um mistério profundo, algo que vai além da nossa compreensão plena. No entanto, ela também é um reflexo do quanto o amor de Deus por nós é imenso. Para que a humanidade fosse salva, Jesus teve que experimentar a separação de Deus, algo que, em nosso lugar, seria fatal. Ele foi até o fim, enfrentando essa dor espiritual para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. O sofrimento de Jesus na cruz foi, em última análise, uma expressão do amor incondicional de Deus pela humanidade. Embora Jesus tenha expressado essa sensação de abandono, ele também nos mostrou, através de suas palavras e ações, que o sofrimento não foi em vão. Ele não só foi capaz de suportar a dor física, como também soube lidar com a angústia espiritual. Ele continuou a orar por seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Mesmo em meio ao seu sofrimento, Jesus ainda era capaz de demonstrar misericórdia e perdão, algo que desafia nossa compreensão humana. Esse momento de angústia em que Jesus sentiu a separação de Deus é, ao mesmo tempo, um reflexo de sua humanidade e uma expressão do amor divino. Como seres humanos, não conseguimos compreender totalmente o peso que Jesus carregou naquele momento. Ele não estava apenas morrendo fisicamente, mas também carregando a dor emocional e espiritual de uma separação que nunca havia experimentado antes. E tudo isso ele fez por nós. O que Jesus experimentou na cruz foi, portanto, um sofrimento total, abrangendo corpo, alma e espírito. Ele enfrentou a dor física de uma maneira humana, mas também a dor espiritual de estar separado de Deus. Esse sacrifício é o coração do cristianismo. A crença de que, através da dor de Jesus, a humanidade pode ser reconciliada com Deus. Ele sofreu para que nós pudéssemos ser curados e restaurados. A morte de Jesus na cruz não foi um acidente ou uma tragédia aleatória. Foi o cumprimento de um plano divino, uma obra redentora, que foi determinada desde antes da fundação do mundo. O sofrimento e a morte de Jesus não foram apenas eventos trágicos, mas foram atos de um amor incompreensível que transcendem a dor física e as limitações humanas. A cruz não foi apenas um lugar de morte, mas também um altar onde o sacrifício final e definitivo foi oferecido pela humanidade. Quando Jesus morreu, ele não estava simplesmente entregando sua vida de forma passiva. Ele estava ativamente cumprindo o propósito para o qual ele veio ao mundo. Na cruz, ele tomou sobre si os pecados da humanidade, uma carga que nenhuma outra pessoa poderia carregar. Como está escrito em Isaías 53:6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desvia para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa frase descreve a troca que aconteceu na cruz. Jesus, o justo, tomou sobre si a punição que era nossa, para que pudéssemos ser feitos justos diante de Deus. A crucificação de Jesus não foi apenas um martírio, foi um sacrifício substitutivo. Ele tomou o nosso lugar e, ao fazer isso, pagou o preço por nossos pecados. Este conceito de sacrifício substitutivo é fundamental para a compreensão do cristianismo. Em vez de nós sofrermos a pena pela nossa transgressão, Jesus, que era sem pecado, sofreu em nosso lugar. Ele fez isso por amor. E esse amor foi a força motriz por trás de sua decisão de ir à cruz. A morte de Jesus na cruz também teve um significado profundo para a relação entre Deus e a humanidade. Antes da cruz, o pecado separava os seres humanos de Deus. O pecado trouxe a morte espiritual, e as pessoas estavam distantes de Deus, incapazes de se aproximar dele,
por causa da sua pureza e santidade. Porém, ao morrer na cruz, Jesus destruiu o véu que separava o homem de Deus. A Bíblia nos diz que quando Jesus expirou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, Mateus 27:51, simbolizando que o acesso a Deus estava agora aberto para todos, através do sacrifício de Jesus. O sofrimento de Jesus na cruz e sua morte não foram apenas um meio de nos livrar do pecado. Eles também estabeleceram um novo relacionamento entre a humanidade e Deus. Através de Jesus, fomos reconciliados com o Pai, não por nossos próprios méritos ou boas obras, mas através da sua graça e do seu sacrifício. Isso é o que o apóstolo Paulo descreve em 2 Coríntios 5:18. Tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Jesus não só pagou o preço pela nossa redenção, mas também estabeleceu uma nova aliança entre Deus e a humanidade. Este ato de sacrifício também revela a profundidade do amor de Deus por nós. Quando Jesus morreu na cruz, ele estava demonstrando o maior amor possível. Como diz em João 15:13, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. O sacrifício de Jesus foi o maior ato de amor já realizado. Ele não fez isso por pessoas que eram merecedoras, mas por aqueles que estavam perdidos, pecadores e afastados de Deus. A cruz é, portanto, o símbolo desse amor incondicional e imensurável que Deus tem por cada um de nós. Ao refletirmos sobre a morte de Jesus, somos convidados a considerar o custo desse sacrifício. Jesus não morreu apenas de uma forma física, mas ele sofreu intensamente em seu corpo, mente e espírito. Ele experimentou a pior dor que um ser humano pode enfrentar, e ainda assim, ele fez isso por nós. A pergunta que devemos nos fazer é: o que fazemos com esse sacrifício? A cruz não é apenas um evento histórico, mas um convite para cada um de nós respondermos ao amor de Deus com fé, arrependimento e gratidão. O sacrifício de Jesus também nos ensina sobre a natureza do sofrimento humano. Jesus não é um Deus distante que não entende nossa dor. Ele experimentou a dor de maneira profunda e visceral. Isso significa que ele pode nos compreender em nossas lutas e sofrimentos. Ele não apenas morreu por nós, mas também entende nossa dor, nossa tristeza, nossa solidão. Isso torna a cruz um lugar de esperança, pois sabemos que temos um Salvador que pode se identificar conosco em nossas maiores lutas. Finalmente, a morte de Jesus na cruz foi um ato de vitória. Embora tenha sido um evento doloroso e angustiante, ele não terminou em derrota. Através da morte de Jesus, o poder do pecado e da morte foi derrotado. A ressurreição de Jesus, 3 dias depois, foi a confirmação de que sua obra na cruz havia sido bem-sucedida. Ele venceu a morte e, através de sua ressurreição, nos deu a esperança da vida eterna. A cruz, portanto, não é apenas um símbolo de sofrimento, mas também de vitória e redenção para todos aqueles que creem. O perdão de Jesus na cruz é uma das mensagens mais poderosas e transformadoras da Bíblia. Em meio ao sofrimento extremo e à dor insuportável, Jesus demonstrou uma atitude que desafia nossa compreensão humana. Ele perdoou aqueles que o estavam torturando e matando. O que torna isso ainda mais impressionante é o fato de que ele não apenas perdoou, mas orou por aqueles mesmos que o estavam crucificando. Como está registrado em Lucas 23:34, Jesus, com a voz fraca, mas cheia de misericórdia, disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras, ditas enquanto ele estava sendo crucificado, revelam a profundidade do caráter de Jesus. Ele não reagiu à dor com ódio ou vingança, mas com um perdão que não tem paralelo na história humana. Este perdão foi estendido aos soldados romanos que o haviam chicoteado, aos líderes religiosos que o haviam condenado injustamente e até ao povo que clamou por sua morte. Para Jesus, o perdão não era uma opção,
mas uma expressão natural de seu amor incondicional. Ele sabia que aqueles que o estavam crucificando estavam agindo em ignorância e, portanto, pediu a Deus que os perdoasse. Essa atitude de perdão é radical, especialmente quando considerada no contexto de seu sofrimento. A dor física de Jesus já era insuportável, mas a dor emocional de ser rejeitado por aqueles a quem ele veio salvar era igualmente dolorosa. Jesus não apenas foi traído por seus discípulos e abandonado por muitos, mas também foi mal interpretado e falsamente acusado pelos líderes religiosos. Mesmo assim, ele escolheu perdoar. Ele não esperou que as pessoas se arrependessem primeiro. Ele perdoou incondicionalmente, sem reservas. O perdão de Jesus na cruz não foi apenas uma lição moral, mas uma ação decisiva que refletiu sua missão divina. Ele não estava apenas tentando ensinar as pessoas a perdoar, mas estava realizando uma obra de redenção. Ao perdoar seus algozes, ele estava cumprindo o propósito de sua morte: oferecer perdão para toda a humanidade. Seu sacrifício na cruz não foi apenas para sofrer e morrer, mas para proporcionar o perdão de Deus para todos os que se arrependessem de seus pecados. A cruz tornou-se assim o lugar onde o perdão de Deus foi derramado sobre o mundo, alcançando até os piores pecadores e oferecendo-lhes a possibilidade de reconciliação com Deus. A grandeza do perdão de Jesus é que ele não apenas perdoou aqueles que estavam fisicamente presentes na cruz, mas também perdoou os pecados de todas as gerações, passadas, presentes e futuras. A Bíblia nos ensina que o perdão de Jesus não está limitado a uma época ou grupo de pessoas. Ele morreu por todos, para que todos possam ter acesso ao perdão de Deus. A crucificação de Jesus foi um sacrifício universal, abrangendo toda a humanidade. Isso significa que, independentemente do que alguém tenha feito, há perdão disponível na cruz. Esse perdão, porém, exige uma resposta de nossa parte. Embora Jesus tenha oferecido seu perdão gratuitamente, ele também nos convida a receber esse perdão por meio da fé e do arrependimento. A Bíblia diz que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. O perdão de Jesus é ilimitado, mas requer que nos arrependamos sinceramente e aceitemos sua graça. Não podemos simplesmente viver nossas vidas como se a cruz não tivesse acontecido. O perdão de Jesus é um convite para a transformação, um convite para viver de maneira nova. O perdão de Jesus também desafia os cristãos a perdoar como ele perdoou. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus diz: "Se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, também o Pai Celestial não perdoará as suas ofensas." Isso nos ensina que o perdão não é uma opção para os cristãos, mas uma obrigação. Se fomos perdoados de tanto, não devemos reter o perdão de outros. Assim como Jesus nos perdoou, devemos estender esse perdão aos outros, independentemente da dor que tenham causado. A crucificação de Jesus não apenas nos dá o exemplo do perdão, mas também nos oferece o poder de perdoar. Em Cristo, temos a capacidade de perdoar até as ofensas mais profundas, porque fomos primeiro perdoados por Ele. O perdão de Jesus é um reflexo do amor imensurável de Deus, que não leva em conta nossas falhas, mas que deseja que experimentemos a cura e a restauração. Por fim, o perdão de Jesus na cruz é o maior exemplo de amor incondicional. Ele nos ensina que o perdão não depende das ações do outro, mas da nossa capacidade de refletir o amor de Deus. Jesus perdoou enquanto estava sendo torturado e humilhado, e ao fazer isso, ele nos mostrou que o perdão é uma das expressões mais puras de amor. A cruz é, portanto, o símbolo do perdão divino e do amor sacrificial, que não conhece limites.
O momento da morte de Jesus na cruz foi o ponto culminante de uma jornada de sofrimento indescritível. Após horas de agonia física, emocional e espiritual, o último suspiro de Jesus na cruz foi um momento que ecoaria para a eternidade. Ele, o Filho de Deus, declarou com um grito forte e resoluto: "Está consumado." João 19:30. Essas palavras, que soaram em meio ao silêncio ensurdecedor da crucificação, foram uma declaração poderosa de que sua missão estava cumprida. Ele havia completado o propósito para o qual veio ao mundo: oferecer seu corpo como sacrifício por todos os pecados da humanidade. A morte de Jesus não foi apenas o fim de uma vida, mas o cumprimento do plano divino de redenção. Ao morrer, ele não apenas venceu o pecado, mas também derrotou a morte. Sua morte na cruz foi paradoxalmente um ato de vitória, não de derrota. Ele fez o que ninguém mais poderia fazer: pagou o preço pelo pecado e venceu a separação de Deus. Através de sua morte, ele abriu o caminho para que toda a humanidade pudesse ser reconciliada com Deus. Após sua morte, vários sinais sobrenaturais ocorreram, demonstrando que algo muito além de uma morte humana comum estava em jogo. O véu do templo, que separava o lugar mais sagrado de Deus do resto do templo, foi rasgado de cima a baixo. Mateus 27:51. Este véu simbolizava a separação entre Deus e os seres humanos devido ao pecado. Ao ser rasgado, Deus estava declarando que, através da morte de Jesus, o acesso a Ele estava agora livre para todos. A morte de Jesus destruiu a barreira do pecado e abriu a porta para a comunhão direta com Deus. Além disso, a terra tremeu e rochas se partiram. Mateus 27:51. Esse terremoto foi um sinal poderoso da agitação cósmica causada pela morte de Jesus. A natureza mesma reagiu à morte de seu Criador. As forças da criação, que foram abaladas pelo pecado do homem, agora estavam sendo restauradas. Jesus, ao morrer, iniciou o processo de restauração não apenas da humanidade, mas de toda a criação. Outro milagre que aconteceu imediatamente após a morte de Jesus foi a ressurreição de muitos santos mortos que estavam sepultados. E os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Mateus 27:52. Este evento extraordinário foi um vislumbre do poder da ressurreição, antecipando a vitória final sobre a morte. Aqueles que foram ressuscitados simbolizavam a garantia de que, através da morte de Jesus, a morte não teria a última palavra. A ressurreição de Cristo, que aconteceria no terceiro dia, era apenas o começo de uma nova era. Mas o impacto da morte de Jesus não foi apenas sentido em eventos sobrenaturais. Ele também deixou um legado profundo na vida dos que estavam ao seu redor. O centurião romano, que estava presente no momento da morte de Jesus, observou os eventos que ocorreram e, profundamente tocado, exclamou: "Verdadeiramente, este era o Filho de Deus." Mateus 27:54. Mesmo um soldado romano, alguém que havia participado da execução de Jesus, foi transformado pelo impacto da sua morte. Este é um exemplo do poder transformador da cruz. Ela não apenas trouxe redenção para a humanidade, mas também levou aqueles que testemunharam o evento a uma nova compreensão da divindade e do poder de Cristo. A morte de Jesus na cruz também teve um impacto profundo nos discípulos e seguidores de Jesus. Eles estavam desorientados, abalados e em estado de choque, sem entender totalmente o que havia acontecido. No entanto, a cruz marcou o fim de uma era e o início de uma nova. A morte de Jesus significava que a obra de redenção estava completa, e com a ressurreição, o poder do mal seria finalmente derrotado. Através da morte de Jesus, um novo caminho foi aberto para a vida eterna, e os discípulos, que mais tarde se tornariam apóstolos, começaram a entender que essa morte não era o fim, mas o começo de uma nova esperança para toda a humanidade. Por fim,
É importante refletir sobre o significado da morte de Jesus, não apenas como um evento histórico, mas como uma realidade espiritual. Sua morte foi a maior demonstração de amor já conhecida, e ao morrermos para nossos próprios pecados e egoísmos, somos chamados a tomar parte na sua morte. A cruz é onde o amor de Deus encontra a humanidade, onde o sacrifício de Cristo abre a porta para a salvação. Na cruz, vemos o caráter de Deus revelado em toda a sua profundidade. Um Deus que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou para que pudéssemos ser salvos. A ressurreição de Jesus é o evento que, para os cristãos, marca a vitória definitiva sobre a morte, o pecado e o poder do mal. Sem a ressurreição, a morte de Jesus na cruz teria sido apenas mais uma tragédia na história humana. Mas a ressurreição transformou a cruz de um lugar de sofrimento e morte em um símbolo de vida, esperança e redenção. Ela confirmou que Jesus era realmente o Filho de Deus e que ele havia cumprido sua missão de salvação de forma completa. Após ser sepultado, Jesus ressuscitou no terceiro dia, conforme ele mesmo havia predito. Essa vitória sobre a morte não foi apenas uma demonstração de poder, mas também um cumprimento da promessa de Deus. A ressurreição é o selo definitivo de que a obra de salvação de Jesus foi eficaz. Quando ele ressuscitou, ele não apenas venceu a morte física, mas também derrotou o poder do pecado que havia separado a humanidade de Deus. A ressurreição de Jesus é a garantia de que, por meio dele, temos a possibilidade de vencer a morte espiritual e alcançar a vida eterna. O impacto da ressurreição foi imediato e profundo. Quando as mulheres que foram ao túmulo de Jesus na manhã do terceiro dia encontraram a pedra removida e o corpo ausente, elas não podiam acreditar no que viam. Mas, ao encontrarem o anjo que lhes anunciou que Jesus havia ressuscitado, o medo foi transformado em alegria. A ressurreição de Jesus não era apenas um sinal de que ele havia vencido, mas também uma prova de que, por meio dele, nós também podemos vencer. Os discípulos, que estavam desorientados e tristes após a morte de Jesus, foram radicalmente transformados ao verem o Senhor ressuscitado. Eles passaram de um grupo de homens medrosos e desiludidos para testemunhas corajosas e confiantes, prontas para proclamar a boa nova da ressurreição para o mundo. A ressurreição de Jesus deu a eles a coragem de enfrentar perseguições e até mesmo a morte, sabendo que a vida eterna estava garantida para aqueles que seguissem a Jesus. A ressurreição também é a prova de que a morte não tem a última palavra. O apóstolo Paulo nos lembra em 1 Coríntios 15:55, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? A vitória de Jesus sobre a morte foi um ato que derrotou o poder da morte e da sepultura, tornando-os sem efeito para aqueles que estão em Cristo. A ressurreição é a chave para a nossa própria esperança, pois ela significa que, assim como Jesus ressuscitou, nós também seremos ressuscitados no final dos tempos. Através da ressurreição, Jesus também nos deu uma nova perspectiva sobre a vida. A morte não é mais vista como o fim, mas como uma transição para a vida eterna. Para os cristãos, a morte agora é vista com esperança, não com medo. A ressurreição de Jesus nos ensina que, embora a morte seja uma parte inevitável da vida humana, ela não tem o poder final sobre nós. Aqueles que estão em Cristo podem esperar a promessa da vida eterna com Ele, pois através da ressurreição, Jesus abriu o caminho para todos os que creem. O evento da ressurreição também tem implicações profundas para a nossa vida cotidiana. Jesus, ao ressuscitar, demonstrou o poder de Deus para transformar não apenas as circunstâncias de nossas vidas, mas também nossos corações.
Aqueles que experimentam o poder da ressurreição podem viver com a esperança de que, independentemente das dificuldades e adversidades, Deus tem o poder de trazer vida onde há morte, luz onde há escuridão e esperança onde há desespero. Finalmente, a ressurreição de Jesus é o fundamento da nossa fé. O apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 15:17: E se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, ainda estais nos vossos pecados. A ressurreição de Jesus é a prova de que Ele é quem Ele disse ser, o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Sem a ressurreição, a cruz teria sido em vão, mas com ela, a vitória sobre o pecado e a morte é certa. A ressurreição nos assegura que, como cristãos, temos um futuro garantido em Cristo, um futuro de vida eterna, de comunhão com Deus e de liberdade de todo o mal. A ascensão de Jesus, que ocorreu 40 dias após a sua ressurreição, é um evento de grande importância para os cristãos, pois marca o fim da sua presença física na terra e o início da expansão da sua missão através da igreja. Quando Jesus subiu aos céus diante dos olhos atônitos de seus discípulos, ele não estava apenas partindo, mas estava cumprindo outra etapa essencial de sua obra redentora. A ascensão foi uma confirmação de sua vitória e da realidade do reino de Deus, e ao mesmo tempo, um passo necessário para a vinda do Espírito Santo. Em Atos 1, 9, 11, lemos que, após dar suas últimas instruções aos discípulos, Jesus foi elevado à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Antes de partir, ele deixou uma promessa importante: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos 1, 8. Esse poder seria fundamental para a missão da igreja, pois a ascensão de Jesus preparou o caminho para a vinda do Consolador, o Espírito Santo, que capacitariam os discípulos a realizar a obra que Jesus começou. A ascensão também marcou o momento em que Jesus, como Filho de Deus, foi exaltado e entronizado à direita do Pai, um lugar de autoridade e honra. Sua ascensão foi uma afirmação de que ele cumpriu perfeitamente a vontade de Deus na terra e agora estava assumindo sua posição como Senhor sobre toda a criação. Em Efésios 1:20, 22, Paulo escreve que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e fez assentar à sua direita nos céus, acima de todo principado e autoridade e poder e domínio. Isso significa que, embora Jesus tenha deixado a terra fisicamente, sua autoridade e soberania sobre todas as coisas continuam absolutas. Para os discípulos, a ascensão foi um momento de tristeza e de confusão, mas também um momento de grande esperança. Embora não pudessem ver Jesus fisicamente, ele os assegurou de que não os deixaria desamparados. A ascensão foi uma promessa de que, embora ele estivesse indo, ele ainda estaria presente de uma maneira mais poderosa e universal por meio do Espírito Santo. Ele disse em João 14:18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. A presença do Espírito Santo seria a maneira pela qual Jesus continuaria a guiar, ensinar e fortalecer a igreja. A ascensão também teve implicações para a missão da igreja. Jesus deu aos discípulos a responsabilidade de continuar sua obra de proclamar o Evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19, 20. Ele os comissionou a serem suas testemunhas, começando em Jerusalém e indo até os confins da terra. A ascensão não foi o fim da missão de Jesus, mas o início de uma nova fase, onde ele estaria presente por meio de seu Espírito em todos os crentes, capacitando-os a levar a mensagem da salvação a todos. Esse chamado à missão foi claramente evidenciado quando os anjos disseram aos discípulos: este Jesus, que dentre vós foi levado para o céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Atos 1:11. A ascensão de Jesus, portanto, também apontou para sua segunda vinda.
quando ele retornará em glória para julgar o mundo e estabelecer seu reino eterno. A Igreja, enquanto aguarda a volta de Cristo, tem a responsabilidade de viver e pregar o Evangelho, anunciando que a salvação está disponível em Jesus e que o reino de Deus está se aproximando. Além disso, a ascensão de Jesus nos lembra de que nossa cidadania não está mais neste mundo, mas no céu. Em Filipenses 3:20, Paulo nos ensina que a nossa cidadania está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A ascensão de Jesus nos aponta para a nossa verdadeira casa, um lugar onde estaremos com Ele para sempre, em um estado de perfeita comunhão e alegria. Em última análise, a ascensão de Jesus não deve ser vista como um abandono, mas como uma exaltação. Ele não foi retirado de nós, mas glorificado à direita do Pai, de onde Ele continua a interceder por nós. Em Hebreus 7:25, é dito que Jesus vive para sempre, intercedendo por eles, isto é, por todos os que creem nele. Ele continua a ser nosso advogado diante do Pai, garantindo que, por meio de seu sacrifício, temos acesso direto a Deus. Por meio da ascensão, vemos que Jesus, embora tenha deixado a terra fisicamente, continua ativo no mundo. Ele está exaltado e, por meio do Espírito Santo, está presente em cada um de nós. Ele nos envia para sermos seus embaixadores e nos dá a autoridade e o poder para cumprir a missão que ele começou. Sua ascensão é, portanto, um convite a vivermos com esperança, sabendo que o nosso Senhor está no controle, que Ele retornará e que, até esse momento, Ele nos capacita a viver em Sua presença. O Pentecostes é um dos eventos mais significativos na história da Igreja cristã, pois marca o momento em que o Espírito Santo foi enviado aos discípulos de Jesus, capacitando-os a cumprir a missão que lhes fora confiada. Este evento, registrado em Atos 2, não só transformou os discípulos, mas também deu início à expansão global da mensagem de Jesus e ao nascimento da Igreja cristã como a conhecemos hoje. Antes de sua ascensão, Jesus havia prometido aos discípulos que não os deixaria sozinhos. Em João 14:16-17, ele disse: "E eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece." O Pentecostes foi o cumprimento dessa promessa, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos em Jerusalém, dando-lhes o poder para serem suas testemunhas em todo o mundo. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos, ele os capacitou de maneira extraordinária. Eles começaram a falar em outras línguas, algo que não podiam ter feito por seus próprios esforços. Essa manifestação visível do Espírito Santo foi um sinal de que algo novo estava acontecendo. A Igreja de Cristo não seria mais dependente de seu poder físico, mas do poder do Espírito Santo, que habitaria permanentemente nos crentes e os guiaria em sua missão. Esse evento marcou uma mudança radical no modo como Deus se relacionava com o seu povo. Agora, ele morava dentro de cada crente, e não mais apenas em um templo ou lugar sagrado. O Pentecostes também foi uma manifestação do poder de Deus para superar as barreiras culturais e linguísticas. Quando os discípulos começaram a falar em línguas estrangeiras, pessoas de diversas regiões e nações presentes em Jerusalém puderam entender a mensagem de salvação em suas próprias línguas. Isso simbolizou que o Evangelho não seria mais restrito a uma nação ou cultura, mas seria levado a todos os povos, cumprindo a grande comissão dada por Jesus para fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28:19. O Espírito Santo não só capacitou os discípulos a falar em outras línguas, mas também os encheu de coragem e ousadia. Antes do Pentecostes, os discípulos estavam medrosos e escondidos, temendo pela própria vida. Mas após serem cheios do Espírito, eles se levantaram
e proclamaram a mensagem de Jesus com uma coragem inabalável. O apóstolo Pedro, que havia negado a Jesus 3 vezes, agora se levantava diante de uma multidão e pregava com poder, levando 3.000 pessoas a se arrependerem e a serem batizadas naquele dia. Atos 2:41. A transformação era palpável. O Espírito Santo não só lhes deu habilidades sobrenaturais, mas também renovou seus corações, tornando-os novos em Cristo. A vinda do Espírito Santo também trouxe uma nova compreensão da missão de Jesus. O Espírito Santo foi enviado para guiar a igreja em sua missão de espalhar o Evangelho e de fazer discípulos. Ele capacitou os crentes a ensinar, curar, profetizar e viver de maneira que refletisse o amor de Deus. Em Atos 1:8, Jesus havia dito: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra." A igreja, agora preenchida com o Espírito, começou a expandir de Jerusalém para o resto do mundo, levando a mensagem de Jesus a todas as nações. O Pentecostes também marca o início de uma nova era na história de Israel e do mundo. A Igreja de Cristo, composta por judeus e gentios, tornou-se o corpo de Cristo na terra. Em promessa feita a Abraão de que todas as nações seriam abençoadas por meio dele, Gênesis 12:3, começou a se cumprir por meio da igreja, que agora era o instrumento de Deus para levar a bênção da salvação ao mundo inteiro. O Espírito Santo era o selo dessa nova aliança, e a igreja era a manifestação visível do reino de Deus na terra. A vinda do Espírito também trouxe uma mudança radical na vida dos crentes. O Espírito Santo agora habitaria permanentemente em cada cristão, capacitando-o a viver de acordo com os padrões de Deus e a produzir os frutos do Espírito. Gálatas 5:22-23. Ele não apenas os guiaria em sua missão, mas também os ajudaria a viver de maneira que refletisse o caráter de Cristo em todas as áreas de suas vidas. A presença do Espírito Santo traz transformação interna e externa, capacitando os crentes a viver em santidade, a servir aos outros com humildade e a espalhar a mensagem do amor de Deus por meio de suas palavras e ações. Finalmente, o Pentecostes nos lembra de que a missão da igreja não está limitada a um pequeno grupo de pessoas ou a uma nação específica. A missão de Cristo e a missão da igreja é global. O Espírito Santo foi enviado para reunir pessoas de todas as culturas e etnias no corpo de Cristo. E o trabalho da igreja continua até que o Evangelho seja pregado em todos os cantos da terra. Em Apocalipse 7:9, vemos uma visão de uma grande multidão, de todas as nações, tribos, povos e línguas, diante do trono de Deus, adorando o Cordeiro. O Pentecostes nos lembra que a igreja tem uma missão universal: levar a mensagem de Jesus a todos os povos e culturas, até que Cristo retorne. Após o Pentecostes, a igreja primitiva começou a se formar e a crescer rapidamente, apesar dos desafios internos e externos. Em Atos 2:42-47, vemos que os primeiros cristãos eram dedicados ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Eles compartilhavam tudo o que tinham, vivendo de maneira radicalmente altruísta, em um profundo compromisso com a comunidade e com os outros. A igreja primitiva se tornou um modelo de vida cristã, onde a solidariedade, o amor e a unidade eram centrais. O Evangelho, que havia sido proclamado em Jerusalém, rapidamente se espalhou para outras regiões. Os apóstolos, liderados por Pedro e João, e mais tarde por Paulo, viajaram para muitas cidades, pregando e ensinando a mensagem de Cristo. Em Atos 4:32-35, lemos que a multidão dos que creram era de um coração e uma alma, e que não havia entre eles necessitado algum. A generosidade dos cristãos era notável.
Aqueles que tinham posses vendiam suas propriedades e usavam os recursos para ajudar os necessitados. Esse espírito de comunidade e de cuidado mútuo foi fundamental para o crescimento da igreja, tornando-a uma força de transformação social e espiritual. Entretanto, a igreja primitiva não estava isenta de desafios. Além das dificuldades internas, como desentendimentos sobre a distribuição de recursos, Atos 6, 1, 7, a igreja também enfrentava forte oposição externa. As autoridades judaicas, que viam os cristãos como uma ameaça à sua autoridade, perseguiam os seguidores de Jesus, muitas vezes prendendo e até matando-os. Saulo de Tarso, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo, foi um dos maiores perseguidores dos cristãos antes de sua conversão. Atos 8, 1, 3. Mas ao ser transformado pela graça de Deus, Paulo se tornou um dos maiores defensores da fé cristã, viajando por diversas regiões, fundando igrejas e escrevendo cartas que se tornariam parte do Novo Testamento. A perseguição aos cristãos aumentou ao longo dos anos, especialmente sob o Império de Nero, que responsabilizou os cristãos pelo incêndio de Roma e os usou como bodes expiatórios, queimando-os vivos como espetáculos públicos. No entanto, a igreja não apenas sobreviveu à perseguição, mas também floresceu. A coragem e a fé dos cristãos diante da adversidade foram testemunhos poderosos da autenticidade de sua crença em Jesus Cristo. Em vez de enfraquecer, a igreja se expandiu e os cristãos continuaram a pregar o evangelho com ousadia. Um aspecto importante da vida da igreja primitiva era a ênfase na missão. Jesus havia comissionado seus seguidores a fazer discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. E os primeiros cristãos levaram esse mandato a sério. Paulo, em particular, desempenhou um papel fundamental na expansão do cristianismo para além de Jerusalém, levando a mensagem de Jesus para os gentios, não judeus. Sua missão foi facilitada pelo Império Romano, que oferecia uma rede de estradas e uma língua comum, o grego, facilitando a comunicação e a viagem. A missão de Paulo não se limitou a um simples evangelismo, mas incluía a plantação de igrejas, o ensino das doutrinas cristãs e a formação de líderes. Ele estabeleceu comunidades de fé em várias cidades do Império Romano, como Filipos, Corinto, Éfeso e Tessalônica. Suas cartas que ele escreveu para essas igrejas abordavam questões teológicas, práticas e éticas, e continuam a ser a base para a doutrina cristã até hoje. Em seus escritos, Paulo instrui os cristãos sobre como viver de maneira digna da vocação para a qual foram chamados, enfatizando a importância da fé em Cristo, da unidade da igreja e da santidade na vida cotidiana. Apesar de todos os desafios e da perseguição, a igreja primitiva continuava a crescer. O Espírito Santo guiava e fortalecia os crentes, e o testemunho de sua fé inspirava muitos a se converterem ao cristianismo. Em Atos 2:47, é dito que o Senhor acrescentava dia a dia à igreja aqueles que iam sendo salvos. A comunidade cristã era caracterizada pela adoração, pela fraternidade e pela fidelidade ao Evangelho de Jesus. A igreja primitiva foi um modelo de como os cristãos devem viver em unidade, apoiando-se mutuamente e sendo fiéis ao chamado de Deus. Além disso, o exemplo da igreja primitiva nos ensina sobre a importância da perseverança. Os cristãos daquela época enfrentaram enormes desafios, mas em vez de desistir, eles perseveraram na fé. Eles estavam dispostos a sofrer por causa de sua crença em Jesus, e muitos pagaram o preço com suas próprias vidas. Essa disposição para suportar dificuldades por amor a Cristo é uma lição que os cristãos de todas as gerações devem aprender a aplicar em suas próprias vidas. A vida da igreja primitiva foi marcada por uma paixão pelo Evangelho, um compromisso com a missão e um amor profundo uns pelos outros.
Ela nos ensina a viver de maneira radicalmente diferente do mundo ao nosso redor, colocando os outros em primeiro lugar, compartilhando nossas bênçãos e vivendo de acordo com os princípios do reino de Deus. A história da igreja primitiva é um testemunho de como a fé verdadeira pode transformar vidas e, por meio da ação do Espírito Santo, transformar o mundo ao nosso redor. Um dos principais temas nos ensinamentos de Jesus foi o reino de Deus. Ele frequentemente falava sobre esse reino, não como um reino físico ou político, mas como uma realidade espiritual que se manifesta na vida daqueles que o seguem. Em várias parábolas e discursos, Jesus descreveu o reino de Deus de maneira profunda e transformadora, revelando que ele não era um lugar distante, mas algo que se tornaria uma realidade presente no coração e nas vidas de seus discípulos. Em Lucas 17, 20 e 21, Jesus disse: "O reino de Deus não vem de modo visível, nem dirão, eis aqui ou eis ali, pois o reino de Deus está dentro de vós." Esse ensinamento revolucionário foi um convite para os seguidores de Jesus perceberem que o reino de Deus não estava reservado para um futuro distante, mas estava sendo estabelecido em seus próprios corações e vidas. O reino de Deus, de acordo com Jesus, não era uma conquista política, mas uma transformação espiritual interna. Ele era um reino onde a justiça, a paz e a alegria prevalecem, mas onde essas virtudes não eram impostas de fora para dentro, mas cultivadas de dentro para fora. Ao longo de seu ministério, Jesus usou parábolas para descrever o reino de Deus de maneiras que eram, ao mesmo tempo, desafiadoras e reveladoras. Por exemplo, na parábola do grão de mostarda, Mateus 13, 31 e 32, ele comparou o reino de Deus a uma pequena semente que, apesar de ser muito pequena no começo, cresce e se torna uma árvore onde as aves podem fazer seus ninhos. Isso mostra que, embora o reino de Deus possa começar de maneira humilde e insignificante, ele cresce e se expande de maneira poderosa e transformadora. Em outra parábola, a do fermento, Mateus 13, 33, Jesus comparou o reino de Deus a uma pequena porção de fermento que, quando colocada na massa, a faz crescer completamente. Isso nos ensina que o reino de Deus tem o poder de transformar completamente as nossas vidas, assim como o fermento transforma a massa. Ele não é algo que se impõe de forma visível e externa, mas algo que trabalha em segredo, transformando de dentro para fora. O reino de Deus também foi descrito por Jesus como sendo invertido em relação aos valores do mundo. Enquanto o mundo valoriza o poder, a riqueza e a posição, o reino de Deus exalta os humildes, os pobres de espírito e os que sofrem por causa da justiça. Em Mateus 5, 3, 12, na famosa passagem das bem-aventuranças, Jesus revelou que bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus, e bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Esse ensino contrasta com a busca desenfreada de poder e status que caracteriza o mundo e nos desafia a buscar os valores do reino, que são baseados na humildade, no serviço e na justiça. O reino de Deus também é caracterizado pela presença e o poder do Espírito Santo. Jesus falou sobre o Espírito Santo como aquele que viria para habitar nos corações dos crentes, guiando-os em toda a verdade e capacitando-os para viver de acordo com os padrões do reino. Em João 14, 17, Jesus diz: "O Espírito da verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós." O Espírito Santo é a força transformadora que traz o reino de Deus para as nossas vidas, permitindo-nos viver como cidadãos desse reino, refletindo sua justiça, paz e amor em todas as áreas da nossa existência. No entanto, Jesus também deixou claro que o reino de Deus não seria plenamente consumado até sua segunda vinda.
Em Mateus 25, 31, 46, ele descreve como, no final dos tempos, o reino de Deus será estabelecido de forma visível e definitiva, com a separação entre os justos e os ímpios. A segunda vinda de Cristo será um momento em que o reino de Deus será plenamente revelado, quando toda a criação será restaurada e a justiça será finalmente estabelecida. Até então, os cristãos são chamados a viver de acordo com os valores do reino, aguardando com esperança o seu cumprimento definitivo. Para os cristãos de hoje, o reino de Deus é uma realidade que já está presente, mas ainda aguarda a sua consumação final. Como cidadãos desse reino, somos chamados a viver de uma maneira que reflita os valores de Deus: justiça, misericórdia, compaixão e humildade. O reino de Deus não é apenas uma promessa futura, mas uma experiência presente em que somos chamados a participar ativamente da transformação do mundo ao nosso redor, vivendo de maneira radicalmente diferente, como representantes do reino. Em resumo, os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus nos desafiam a mudar nossa perspectiva sobre o que é importante na vida. O reino de Deus não é uma questão de poder político ou status social, mas uma questão de transformação interior e vivência dos valores de Deus. Como seguidores de Cristo, somos chamados a buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, confiando que ao fazermos isso, todas as outras coisas serão acrescentadas. Mateus 6:33. A vida no reino de Deus é uma vida de serviço, de humildade e de amor. E esse reino é uma realidade que começa em nossos corações e se espalha pelo mundo à medida que vivemos de acordo com os princípios de Cristo. A grande comissão que Jesus deu aos seus discípulos antes de sua ascensão é um dos mandatos mais significativos na história do cristianismo. Encontrada em Mateus 28, 18, 20, esta comissão é um chamado global para que todos os cristãos preguem o Evangelho, façam discípulos de todas as nações e ensinem as pessoas a obedecerem aos ensinamentos de Jesus. Com essas palavras, Jesus não apenas deu uma missão, mas também a autoridade para realizá-la, assegurando que ele estaria conosco até o fim dos tempos. O início da grande comissão começa com a declaração de Jesus de que toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Esta afirmação é fundamental, pois destaca que Jesus, como Senhor soberano, tem autoridade sobre todas as coisas. Ele é o Rei que governa o céu e a terra, e sua autoridade é a base sobre a qual a igreja é chamada a agir. Jesus não está apenas enviando seus discípulos com um mandato, mas também com a confiança de que ele tem o poder de apoiar e garantir o sucesso dessa missão. A missão dada por Jesus é clara: ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19. A palavra nações aqui se refere a todos os povos, independentemente de sua origem, cultura ou etnia. A igreja é chamada a transcender fronteiras e barreiras culturais para levar a mensagem de Jesus a todos. Isso significa que o Evangelho não é uma mensagem limitada a uma região ou grupo específico, mas é uma boa nova para toda a humanidade. Em Atos 1:8, Jesus confirma isso, dizendo aos discípulos que seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. A missão de fazer discípulos implica em mais do que apenas compartilhar o Evangelho. Ela envolve uma transformação profunda na vida das pessoas. Fazer discípulos significa chamar as pessoas a seguir Jesus, a aprender de seus ensinamentos e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Isso requer um compromisso contínuo de ensinar e discipular. Não apenas evangelizar de forma superficial, mas investir tempo e energia no crescimento espiritual das pessoas.
O discípulo não é apenas aquele que escuta a mensagem, mas aquele que a internaliza e a aplica em sua vida. O ato de batizar, mencionado na Grande Comissão, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19, é um símbolo público de identificação com Cristo e com a comunidade cristã. O batismo é uma expressão de fé e obediência a Jesus, um passo essencial no processo de se tornar um discípulo. Ele não é apenas um rito religioso, mas um sinal de que a pessoa foi transformada pela morte e ressurreição de Cristo, e agora faz parte do corpo de Cristo, a Igreja. Além de batizar, Jesus ordenou que seus discípulos ensinassem a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Mateus 28:20. Isso significa que a missão da igreja não se limita à evangelização inicial, mas inclui o discipulado contínuo. A igreja deve ensinar os novos discípulos a viver conforme os ensinamentos de Jesus, ajudando-os a crescer em santidade, em fé e em obediência. O Evangelho, portanto, é algo que transforma a vida. E essa transformação é um processo contínuo que envolve toda a igreja. A missão de pregar o Evangelho não está completa até que os novos discípulos estejam firmemente enraizados na fé e capacitados a viver como seguidores de Cristo. Jesus também garantiu que ele estaria com os seus discípulos enquanto cumpriam essa missão. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. A presença de Jesus, por meio do Espírito Santo, é a garantia de que a missão da igreja não está sendo realizada sozinha. Deus, em sua soberania, capacita e fortalece os cristãos para cumprir o chamado de levar o Evangelho ao mundo. Embora a tarefa seja grandiosa e desafiadora, a promessa da presença de Jesus nos assegura que não estamos sozinhos. Ele é a fonte de nossa força e da eficácia de nossa missão. A Grande Comissão também nos lembra de que a igreja tem uma responsabilidade global. A missão não é apenas local ou limitada a uma cultura, mas é uma missão para todas as nações, todos os povos e todas as tribos. Isso significa que a igreja deve ir além de sua zona de conforto e alcançar aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Hoje, isso inclui tanto o envio de missionários para terras distantes, quanto o testemunho local em nossas próprias comunidades. A responsabilidade de levar o Evangelho é coletiva, e todos os cristãos têm um papel a desempenhar. Essa missão é também uma missão de discipulado. Em Efésios 4:11-13, vemos que o propósito dos ministérios na igreja é capacitar os santos para a obra do ministério. Isso implica que todos os cristãos, não apenas os pastores ou missionários, são chamados a fazer discípulos e a ensinar as pessoas a viver de acordo com a vontade de Deus. A Grande Comissão é, portanto, uma missão de todos os seguidores de Cristo, não apenas de alguns escolhidos. A Grande Comissão é um mandato que define a essência da igreja. Ele nos lembra que a missão da igreja não é apenas cuidar de si mesma ou buscar benefícios pessoais, mas é uma missão de levar o Evangelho ao mundo e fazer discípulos. O chamado de Jesus para fazer discípulos é claro e desafiador, e deve ser vivido e realizado por cada cristão em todo o mundo até que Cristo volte. A oração é uma das disciplinas espirituais mais fundamentais e poderosas na vida de um cristão. Ela é a maneira pela qual nos comunicamos com Deus, expressamos nossa adoração, agradecimento, arrependimento e petições. Jesus, em seu ministério, deu grande ênfase à oração, tanto em suas instruções aos discípulos, quanto em seu próprio exemplo de vida de oração. A oração não é apenas um ritual religioso, mas um meio de cultivar um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Em Mateus 6:9-13, Jesus ensinou aos seus discípulos a oração do Pai Nosso, uma das orações mais conhecidas e significativas na tradição cristã.
Ele não apenas forneceu um modelo de oração, mas também revelou o que é mais importante para aqueles que seguem a Deus: uma vida de dependência, confiança e submissão à sua vontade. A oração começa com a adoração de Deus, dizendo: santificado seja o teu nome, reconhecendo sua santidade e soberania. Em seguida, pedimos que seu reino venha e que sua vontade seja feita, refletindo a prioridade do reino de Deus sobre tudo o mais. O pedido pelo pão nosso de cada dia nos lembra de que devemos confiar em Deus para nossas necessidades diárias, enquanto o pedido de perdão e a busca por perdão para os outros destacam a importância do perdão em nossas relações. O fato de que Jesus nos ensinou a orar dessa maneira nos mostra que a oração deve ser centrada em Deus, em seu reino e em seus propósitos, mais do que em nossos próprios desejos e necessidades. No entanto, Jesus também nos ensina a fazer nossas petições e expressar nossas necessidades a Deus, mostrando que a oração é um meio de comunicação genuína e de relacionamento com o Pai. A oração não é uma lista de desejos que apresentamos a Deus, mas uma expressão de nossa confiança de que Ele é soberano, que Ele ouve nossas orações e que Ele responde de acordo com sua vontade. Além disso, Jesus deu grande importância à oração pessoal. Ele frequentemente se retirava para orar em lugares isolados, longe das distrações e pressões da vida cotidiana. Em Lucas 5,16, lemos que Jesus, por sua vez, retirava-se para lugares solitários e orava. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele reconhecia a importância da oração contínua para manter seu relacionamento com o Pai. Isso serve como exemplo para nós, cristãos, de que a oração deve ser uma parte regular e vital da nossa vida diária, especialmente em tempos de pressão, tentação ou decisão. A oração também desempenha um papel fundamental na missão da igreja. Quando Jesus enviou os discípulos a pregar o Evangelho e fazer discípulos, ele os instruiu a orar por mais trabalhadores para a colheita. Mateus 9, 37 e 38. A missão de levar o Evangelho ao mundo não é apenas uma questão de esforço humano, mas também de intervenção divina. A oração é uma maneira de reconhecer que a obra de Deus não pode ser realizada sem sua ajuda. Ao orarmos pela missão, pedimos que Deus levante trabalhadores, prepare corações e abra portas para o Evangelho. A oração pela missão é uma expressão de nossa confiança de que, sem o poder e a orientação de Deus, a tarefa é impossível. Jesus também nos ensinou sobre a importância de orar com fé e persistência. Em Lucas 11, 5, 13, ele contou a parábola do amigo importuno, que foi até a casa de um amigo no meio da noite pedir pão. O amigo, embora relutante, atendeu ao pedido devido à persistência do homem. Jesus usou essa parábola para ensinar que devemos ser persistentes em nossas orações, confiantes de que Deus ouvirá e responderá. A persistência na oração não é um sinal de que Deus precisa ser convencido, mas uma demonstração de nossa fé, confiança e paciência enquanto aguardamos sua resposta. Deus nos convida a trazer nossas petições a Ele, sabendo que Ele é bom e que, se persistirmos, Ele responderá. Além disso, em Mateus 7, 7 e 11, Jesus nos ensina que todo aquele que pede recebe, o que busca encontra e ao que bate se abrirá. Aqui, ele nos assegura de que Deus é um Pai generoso, que deseja dar aos seus filhos aquilo que é bom. Isso nos incentiva a orar com confiança, sabendo que Deus ouve nossas orações e tem prazer em abençoar aqueles que o buscam sinceramente. A oração não é uma mera formalidade, mas uma maneira de expressar nosso relacionamento com Deus e de confiar em sua bondade e fidelidade. A oração também é uma maneira de nos alinharmos à vontade de Deus. Muitas vezes, nossas orações podem ser centradas em nossos próprios desejos e necessidades, mas a oração verdadeira nos leva a buscar o que é melhor aos olhos de Deus.
Em Mateus 26:39, durante sua agonia no jardim do Getsêmani, Jesus orou: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Esse exemplo de oração nos ensina que devemos sempre submeter nossas vontades à vontade de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo que isso envolva sofrimento ou sacrifício. Por fim, a oração é também uma maneira de experimentar a paz de Deus. Em Filipenses 4:6-7, Paulo escreve: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A oração nos ajuda a entregar nossas ansiedades a Deus e a experimentar sua paz, que vai além da nossa compreensão humana. Quando oramos, não apenas pedimos a Deus, mas também recebemos de sua presença e tranquilidade, o que nos capacita a enfrentar qualquer situação com fé e confiança. À medida que refletimos sobre a jornada emocional e espiritual de Jesus na cruz, somos confrontados com a profundidade de seu sacrifício e com o imenso amor que ele demonstrou por cada um de nós. A cruz, que foi um símbolo de vergonha e morte para muitos, tornou-se para nós um símbolo de vitória, redenção e esperança. O que Jesus sentiu na cruz, a dor física, o abandono espiritual e o peso do pecado do mundo, é algo que vai além da nossa compreensão humana, mas que ao mesmo tempo nos revela a magnitude do amor de Deus por toda a humanidade. Jesus, em sua agonia, experimentou a dor física de uma maneira incomparável. As feridas profundas causadas pelos pregos, a perda de sangue, a dificuldade de respirar e o exaustivo esforço de manter-se vivo na cruz não são apenas descrições de sofrimento físico, mas um reflexo de um amor que não tem limites. Ele suportou essas dores não por causa de algo que ele fez, mas por causa de nós. Ele tomou sobre si o peso dos nossos pecados, as nossas falhas, as nossas transgressões, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Sua morte na cruz foi a única solução para a separação entre Deus e a humanidade, algo que nenhum de nós poderia alcançar por nossos próprios esforços. No entanto, a cruz não foi apenas um momento de sofrimento físico, mas também de sofrimento emocional e espiritual. O grito de Jesus de abandono: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 27:46. Revela a dor profunda que ele sentiu ao ser separado do seu Pai. Esse momento de abandono é um reflexo do peso do pecado que ele estava carregando, e nos lembra do custo da nossa salvação. Jesus, sendo perfeito e sem pecado, sentiu a ruptura de um relacionamento que ele sempre teve com Deus e experimentou o abandono espiritual para que nós pudéssemos ser aceitos e reconciliados com o Pai. Esse sofrimento espiritual é o aspecto mais incompreensível da cruz, mas também o mais poderoso, pois é aí que encontramos a verdadeira dimensão do amor de Deus. Ele estava disposto a sofrer por nós, para que pudéssemos ter acesso à vida eterna. Ainda mais impressionante é a maneira como Jesus, mesmo diante de tanto sofrimento, demonstrou perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. Ele disse enquanto estava sendo crucificado. Esse ato de perdão radical é um exemplo para todos nós. Jesus não apenas perdoou aqueles que o estavam matando, mas ele também nos convida a fazer o mesmo, perdoando aqueles que nos ofendem e buscando viver em paz com todos. O perdão de Jesus na cruz é um dos aspectos mais desafiadores e transformadores da fé cristã. Ele não apenas perdoou os seus algozes, mas também nos abriu o caminho para que pudéssemos ser perdoados por nossos próprios pecados e reconciliados com Deus.
O sacrifício de Jesus na cruz não termina com seu sofrimento, mas culmina na sua morte e ressurreição, que garantem nossa salvação. A morte de Jesus na cruz não foi o fim da história. Foi, na verdade, o começo de uma nova era, a era da graça e da redenção. Por meio de sua morte, a separação entre Deus e os homens foi removida. E por meio de sua ressurreição, ele conquistou a vitória sobre a morte e o pecado. A cruz, portanto, se tornou um símbolo de esperança, pois sabemos que, como Jesus ressuscitou, também nós ressuscitaremos para a vida eterna. Ao refletirmos sobre as lições da cruz, somos chamados a viver de maneira diferente. A cruz nos chama ao perdão, à humildade e à gratidão. Ela nos lembra de que o verdadeiro amor é sacrificial, que devemos amar uns aos outros assim como Jesus nos amou. O exemplo de Jesus na cruz é um convite para que abandonemos nossas próprias vontades e tomemos a cruz em nossa própria vida, vivendo para os outros e não apenas para nós mesmos. A cruz nos desafia a viver com compaixão, a servir aos outros e a buscar a justiça de Deus em um mundo quebrado. A cruz também nos lembra de que, em meio ao sofrimento, podemos encontrar a presença de Deus. Jesus, mesmo na sua dor, estava em comunhão com o Pai. Ele nos mostrou que, em nossa própria dor, podemos nos voltar para Deus, confiar em sua fidelidade e saber que Ele está conosco, nos sustentando e nos dando força para perseverar. A cruz é um símbolo de que Deus não está distante de nosso sofrimento, mas Ele se faz presente nele, compartilhando nossas dores e trazendo consolo e cura. Por fim, a cruz nos convida a viver com esperança. Mesmo diante das dificuldades e dos sofrimentos da vida, sabemos que a vitória já foi conquistada por Jesus. Ele venceu a morte e, por meio dele, temos a certeza de que a morte não terá a última palavra. A cruz é a garantia de que, apesar das tribulações, a promessa de vida eterna e comunhão com Deus está assegurada para todos aqueles que creem em Jesus. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.